Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. Nesse vídeo aqui a gente vai resolver as questões de Química da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UEMG. Beleza? Uma prova tranquila, uma prova fácil aí. Vão ser 6 questões e a gente vai fazer aquele estudo, né? Estudando, vendo a questão com calma, se aprofundando e vendo muita coisa. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Chaves, eu sou professor de Química desde 2011 e tô aqui no YouTube, né? Estudando, aprendendo, ensinando e conversando sobre química com as pessoas, beleza? Então, vamos dar uma olhada nessa prova, vamos resolver, vamos ver quais foram os temas, os assuntos cobrados, que vai dar tudo certo, beleza? Qualquer coisa, deixa um comentário. E, importante, eu ofereço de forma gratuita uma pasta aberta com diversos materiais de ensino, cinética química, radioatividade, química básica, diversas listas, materiais, mapa, resumo, tudo aberto, só você entrar no link da descrição dessa pasta aberta. Beleza? Então vamos para a prova? Edital, vem aqui a capa, a gente vai passando. Antes de entrar nos temas e nos assuntos, importante, aqui no canal tem um monte de resolução, um monte de aula, um monte de coisa para você estudar. Então, Enem, URGS, UEM, Unicamp, Unesp, FUVEST, ITA, UMG, Provão Paulista, primeira, segunda fase, tem muita coisa mesmo. Se não tiver alguma coisa que você precisa, deixa um comentário pedindo, que assim que possível eu resolvo, coloco na fila e vai dar tudo certo, beleza? Então, vamos passando aqui, né? Você sabe que tem muita coisa para você procurar e esses exercícios, eles estão na minha pasta aberta de materiais resumo, né? Então, você entra lá, você entrou, por exemplo, numa playlist de radioatividade, tem os exercícios de radioatividade, tem um link que te leva lá na minha pasta aberta, um link que te leva para resolução em vídeo. Então, tá tudo resolvido, tudo bonitinho, tudo gratuito, beleza? Então, 6 questões apenas aí pra gente, né? Universidade do Estado de Minas Gerais, 2025, 6 questões. A prova, né? Ela tem ali 4 horas e tanto de duração, né? São 240 minutos, né? Então, 60, 120, 240. 4 horas de prova. Aí, se você demorar ali mais ou menos 1h30 na redação, eu não sei se esse é o tempo adequado, tá? Mas supondo isso, você vai ter 150 minutos para 48 questões. O que dá, em média, 3 minutos por questão. Então, você tem que resolver essas questões, essas 6, como se você fosse resolver questão do Enem, correndo, desesperado, porque o tempo é pouco. Isso se você fizer a redação em 1h30, que é mais ou menos o tempo que demora para fazer. Dificuldade da prova, fácil, tá, pessoal? Então, eu tenho uma escala que eu, Gabriel Chaves, crio por questão para ter uma noção, né? Então, 1 é uma questão fácil, 1 é uma questão muito fácil, 2 é uma questão fácil, 3 é média, 4 é difícil, 5 é muito difícil. Essa escala em preto aqui é que eu usava antes aí nos vídeos, né? Então fácil, fácil para média, média, média para difícil, difícil. Os exercícios, se você olhar, né? 2, 1, 2, 2, 4 e 3. Então não tem nenhum exercício muito difícil, só tem um exercício difícil, que é o exercício 23, que foi uma questão de escrita. O resto é tudo questão fácil ou muito fácil e a última é média, como a gente vai ver, né? Então, continuando aqui, átomo e ligação química, compostos orgânicos, classificação de cadeia carbônica, lei de Lavoisier, lei da conservação de massa. Então, tudo isso daqui. A última aqui tá escrito errado, tá, pessoal? Não é termoquímica, é soluções, classificação de soluções. Solução insaturada, supersaturada, mas é uma questão de fisicoquímica sem conta, tá? Não é termoquímica lei de Hess, não, isso aqui tá errado. Mas o resto são esses temas aqui. Modelos atômicos, funções orgânicas, distribuição eletrônica, classificação de cadeias, lei de Lavoisier e soluções, classificação de soluções. Então, essas 6 questões. Belezinha? Então vamos passando, né? A gente vai começar aqui. Língua portuguesa, uma tirinha do Chico Bento, né? Beleza. Vai passando prova de química. Então a gente começa aqui na questão 19. Então vamos lá. Universidade do Estado de Minas, UEMG 2025, questão 19, né? Então, tudo junto aqui, né? O texto em negrito. Eu não gostei muito da diagramação da prova, mas vamos lá, né? Então, os modelos atômicos propostos ao longo da história refletem o avanço do conhecimento sobre a estrutura da matéria.
Beleza. Desde a ideia inicial dos átomos indivisíveis proposto por Dalton até os modelos mais complexos descritos pela mecânica quântica. Entre essas contribuições destacam-se os modelos de Rutherford e Bohr, que revolucionaram a forma como entendemos o átomo. Rutherford propôs o núcleo atômico denso e positivo, enquanto Bohr introduziu conceitos inovadores relacionados aos níveis de energia. Então, ele fez uma bela introdução aqui pra gente sobre modelos atômicos, deu uma lembradinha do Rutherford, deu uma lembradinha do Bohr. Átomo, ligação química, modelos atômicos. Chave, comando aí pra gente, né? Com base nos avanços apresentados por esses dois modelos, né? Então, Rutherford e Bohr, assinar a alternativa que apresenta a alternativa que corretamente diferencia as principais características entre as propostas de Rutherford e Bohr. Beleza, então só colocando aqui numa visão pra gente esses modelos atômicos, né? Então, modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. O modelo de Bohr pode ser chamado também de modelo Rutherford-Bohr, com os dois nomes, ou só modelo de Bohr. E depois o modelo quântico, modelo mecânico quântico atual, que você pode pensar que é o modelo de Schrödinger, que usa a equação de Schrödinger, não precisa decorar esse nome, tá? Mas é o modelo mecânico quântico mais atual que usa a equação de Schrödinger, que você pode pensar como se fosse um modelo de Schrödinger. E aí tá as datas aqui pra gente. E aí o que introduziu cada modelo, né? Primeiro, o modelo do Dalton, que traz a ideia do átomo. O modelo do Thomson introduz os elétrons. O modelo do Rutherford introduz a ideia do núcleo. Que ele falou aqui para você no texto, né? Então propõe um núcleo denso e positivo, né? Vermelhinho. O modelo do Bohr tem os níveis de energia, né? Que são essas órbitas circulares. E depois, no modelo mecânico quântico atual, né? Aí a gente tem os subníveis de energia, dualidade onda-partícula, equação desse nome difícil aqui desse cara que é o Schrödinger, né? Então, equação de Schrödinger, subníveis S, P, DF, lá da distribuição eletrônica. E aí teve o que foi o fundamental para chegar em cada modelo, né? Então, a lei da conservação de massa, a lei das proporções definidas, permitiu o Dalton fazer seu modelo, tubo de raios catódicos, ampola de Crookes permitiu o Thomson, o experimento da colisão das partículas alfa na folha de ouro do Rutherford, transições eletrônicas do Bohr e equação de Schrödinger, coisas mais avançadas na mecânica quântica. Beleza, fizemos essa revisão aqui rápida. Você lê muito rápido essa chave aqui, né, em 1 minuto, e já vai para as alternativas. Lembrando que a gente tem 3 minutos para fazer, eu fiz uma revisão porque a gente está estudando aqui. Então tá, alternativa A. O modelo de Rutherford propõe que os elétrons giram em órbitas circulares. Não, ao redor do núcleo em níveis de energia específicos, enquanto o de Bohr considera que os elétrons estão distribuídos aleatoriamente em torno do núcleo. É o contrário. O Rutherford, ele fala que tem o núcleo denso e positivo, como o texto te falou, e tem os elétrons do modelo anterior do Thomson. Mas o Rutherford, ele não fala nada sobre os elétrons. Existem algumas, eu não quis colocar aqui, existem algumas representações do modelo do Rutherford que colocam como se fosse aquele símbolo de energia atômica, coloca umas órbitas elípticas com os elétrons. Eu não gosto de fazer essa representação, porque o Rutherford ele não falou como esses elétrons estavam ao redor do núcleo. Eu gosto dessa representação aqui, que é o núcleo, o átomo aqui tracejado, esse tracejado eu falei núcleo, né? O átomo, a borda do átomo tracejado aqui, que o átomo seria essa esfera, e dentro dessa esfera vazia os elétrons de forma aleatória que ele não falou. Já o modelo do Bohr, o núcleo está parecido, só que os elétrons, ao invés de estar numa forma aleatória, eles estão nesses níveis de energia, nessas órbitas circulares. Então esse daqui é a melhor representação que eu acho do modelo do Rutherford, de acordo com o que ele estudou. Não colocar os elétrons em órbitas aqui, fazer como se fosse uma elipse assim, uma elipse assado, outra na diagonal, e falar que é o modelo de Rutherford. Eu não gosto, que leva a uma concepção equivocada. Então tá trocado aqui no item A. Beleza. B. No modelo de Rutherford, os elétrons não possuem níveis de energias definidos. Isso, não tem. Eles estão lá, como se sabe, não se sabe como. Eles estão ali
nesse espaço, na eletrosfera vazia, mas como que eles estão não sabe, não está em nível de energia definido. Enquanto no de Bohr os elétrons orbitam o núcleo em trajetórias específicas e energias quantizadas. Perfeito, marcou B, fácil, tranquilo, vai embora. Vamos ler as outras para a gente terminar o estudo aqui, né? Só 4 alternativas. C, então, esses níveis aqui de energia, você pode falar que são órbitas circulares, níveis de energia, ó, o texto te falou aqui, ó, dos níveis de energia, ó, bem na ponta da caneta, então o texto de meio que já ajudou bastante. C, o modelo de Rutherford considera o núcleo composto por prótons e nêutrons, não tem nêutrons, é só próton positivo, enquanto o de Bohr descreve o núcleo de forma exclusivamente por prótons. O modelo de Rutherford, Bohr, até no começo ali do modelo mecânico quântico atual, no núcleo só tinha prótons. Tá vendo que o do Schrödinger aqui é 1925? O nêutron, né, que é a subpartícula atômica que está lá no núcleo, com carga zero, com carga neutra, o nêutron ele só foi descoberto em 1932, bem depois disso daqui, pelo Chadwick. Beleza? Então o nêutron é bem depois, até depois da equação de Schrödinger. Que aí vem depois, que a gente vê como que ele descobriu isso lá na radioatividade, aí a gente vê depois, em outro momento, tá bom? Mas não é aqui nesse começo dos modelos atômicos. E a D, o modelo de Rutherford, já previa que os elétrons absorvem ou emitem energia não ao saltar entre níveis, enquanto o Bohr abandonou essa ideia em favor de órbitas fixas. Não, aqui ele está querendo te confundir. Ai, desculpa. Nossa. Fica aí comigo, não vai sair porque eu bocejei, hein? Pelo amor de Deus. Ó. Então, o que acontece? O modelo do Rutherford, ele não fala nada sobre transição eletrônica. Por quê? O foco do modelo do Rutherford foi a descoberta do núcleo. Os elétrons, ele descobriu também que os elétrons tá nesse vazio aqui, nessa eletrosfera pouco densa, mas ele não fala sobre transições eletrônicas. Quem fala sobre transições eletrônicas é o Bohr, que explica diversas coisas. Vou deixar sugestões no final do vídeo. Que é, por exemplo, o elétron sair de uma órbita do nível 2 e ir para uma órbita no nível 3. Aí ele foi para o nível 3, que seria o estado excitado. Quando ele volta, esse elétron volta para um nível menos energético, retorna o átomo para o estado fundamental e libera energia. Então, esse absorver, liberar energia, foi o Bohr que fez. O Rutherford não propôs isso, tá bom? E o Bohr não abandonou, foi o Bohr que explicou. Sugestões aí para você, né? Então, essa questão fala das falhas do modelo de Rutherford, Provão Paulista 2023. Então, por que o modelo de Rutherford teve que ser substituído pelo Bohr? Como que ele fez isso? Aí tem essa falha do modelo de Rutherford, esses elétrons ali ao redor do núcleo. Por que ele não cai no núcleo, né? Então, o elétron é negativo, o núcleo é positivo, por que ele não cai? Aí a gente vai entender melhor nessa questão. E aqui uma questão do ITA 2024, primeira fase um pouco mais avançada, um pouco mais complexa, entrando em detalhes sobre os modelos atômicos que a gente acabou de ver. Então, dá uma olhada nessas duas que vai dar bom. Não esquece de curtir o vídeo, deixar um comentário se ficou alguma dúvida, deixar um comentário aí também para ajudar no engajamento, que é bom para o canal, que é bem pequenininho ainda, eu preciso da sua ajuda, tá bom? Então vamos continuar. Passando de página, questão 20, Universidade do Estado de Minas Gerais, 2025. Verifique os seguintes compostos, né? Então, 1, 2, 3 e 4, com base nos grupos funcionais presentes. Então, a gente vai ter que olhar para essa estrutura. E na nomenclatura e o PAC, assinale a alternativa que apresente corretamente o grupo funcional e o nome sistemático de cada composto. Então, ele pediu o grupo funcional e o nome sistemático. Aí você olha nas alternativas álcool, aldeído, ácido carboxílico, amina, éter. Então ele não está pedindo a nomenclatura do composto, ele está pedindo o nome da função orgânica. Então, a gente tem o que aqui no primeiro? Aí você vê que quem fez a prova já deu uma comida de bola, porque ó, A, B, C e D, todos está falando que o 1 é álcool. Esquisito isso daqui, né? Então nem precisava ter perguntado sobre o primeiro, porque todas está falando que o primeiro é um álcool. Então você não faz questão assim, tinha que ter colocado, por exemplo, álcool, éter, sei lá, outra coisa que você pode confundir, enol, mas todas com a mesma coisa, né? Então teve uma comida de bola aí. Então tema da questão: química orgânica, começo da química orgânica, compostos orgânicos, identificação de funções orgânicas. Então, beleza.
2, 3, né? 3 e 4. O 1, a gente colocando aqui, né? CH3, CH2, CH2, OH. O segundo, C6H5 ligado com CH3. O que é C6H5? C6H5 é um anel aromático. Aqui a gente tem em cada quina um átomo de carbono, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, C6. E aí tem os hidrogênios, que aqui eu tinha omitido, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isto daqui é o C6H5 ligado em um CH3, como está aqui. 3, CH3, COOH. O que é CH3, COOH? É isso daqui, ó. Olha para a estrutura. CH3, COOH. Essa daqui é a função ácido carboxílico, que a gente vê bastante aí na química orgânica. E a terceira, CH3, CH2, NH2. É identificar as funções orgânicas, né? Tranquilo. A primeira é um álcool, né? A gente bate o olho. A segunda é um ácido carboxílico? Não, ácido carboxílico é isso daqui. É um hidrocarboneto aromático? Sim. Só tem carbono e hidrogênio, hidrocarboneto, e forma um anel aromático, que é essa estrutura hexagonal com dupla simples, dupla simples, dupla simples intercalada, que eu posso representar com uma bolinha no meio por causa da ressonância, que é um fenômeno que acontece com esse ressonância ali dos pares de elétrons, que pode acontecer que acontece nos compostos aromáticos. Terceiro, ácido carboxílico, sim, não é éter, não é cetona. E quarto, é uma amina, NH2, ligado em cadeia carbônica. Então, segundo, hidrocarboneto aromático. Terceiro, ácido carboxílico. Quarto, amina. Alternativa B, muito fácil essa questão. Só saber identificar funções orgânicas. Aguenta aí para a gente ver um pouquinho mais com detalhes aqui. Ao invés de representar as estruturas assim, eu posso representar elas na fórmula linha. Então, olha só, você está começando aí, né? CH3, CH2, CH2, 1, 2, 3 carbonos. O que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó, 1, 2, 3 nessa fórmula de linha ligado com OH. Então, eu estou omitindo os átomos de carbono, estou omitindo os hidrogênios. Aqui, quando eu omito os hidrogênios, eu tenho a fórmula linha, que fica desse jeito. Ah, e o CH3? Aí eu omito também, ele fica dessa forma aqui. Então, antes, depois. Um mostrando os átomos de carbono, o outro não. Aqui, no CH3COOH, a gente já vai colocar a função orgânica identificada mais bonitinho aqui. Então, ao invés de eu mostrar os átomos de carbono, eu omito, ele fica assim. Então, essa é a estrutura fórmula linha, e esta é mostrando os átomos de carbono. Aqui, 2 átomos de carbono ligado no NH2, 2 átomos de carbono, cada quina aqui, né? 2 átomos de carbono ligado com NH2. Então, eu posso representar assim também. Tem que saber reconhecer funções orgânicas, fazer essas fórmulas linhas e identificar essas funções, né? Então, grupo OH ligado no carbono, que não é de anel aromático, que não faz dupla, que não é C dupla O, nada, é álcool. Aqui a gente tem OH ligado em um carbono e esse carbono é um C dupla O, como a gente viu antes. Então, C dupla O junto com OH, função ácido carboxílico. Esse hidrogênio aqui ele sai como H+, e essa é uma função ácida. Esse hidrogênio do álcool ele não sai, ele está bem grudado nesse oxigênio e aí forma a função álcool que a gente conhece. Aqui a gente não tem uma função orgânica mesmo, a gente só tem... a função orgânica é ser um hidrocarboneto, mas a gente não tem um álcool, um éter, uma amina, coisas assim. É um hidrocarboneto aromático. E aqui, NH2 ligado no carbono, função amina. A gente pode chamar ela também de amina primária. Por quê? Porque o nitrogênio está ligado só em um átomo de carbono. Se ele estiver ligado em 2, é uma amina secundária, em 3, amina terciária. E se esse nitrogênio tiver com uma carga positiva, ele vai formar uma amina quaternária, que a gente vê em situações mais avançadas aí. Beleza. Então a gente viu tudo isso. Vou deixar 2 sugestões aí para você que está começando na parte de química orgânica, se teve dificuldade. Essa questão da URCA, para você identificar funções orgânicas mais diferentes e ver um pouco de isomeria. E aqui também, né, aparece no Enem desse jeito que está aqui, questões fáceis mesmo, para você olhar, só que aqui já está na fórmula linha, não está mais naquela fórmula com o carbono bonitinho como apareceu aqui, está nessa fórmula linha, o composto 1 e o composto 2, identificar diversas funções orgânicas. Então, dá uma olhada aqui,
que vai dar bom. Beleza? Vamos continuar? Belezeira. Agora, questão 21. Universidade do Estado de Minas Gerais, 2025. Observa os elementos químicos, oxigênio, Z igual a 8. O que é Z? Z é o número atômico, é o CPF do oxigênio. Quando a gente fala Z igual a 8, a gente está falando que ele tem 8 prótons. Sódio, Z igual a 11, tem 11 prótons. Todo elemento com 11 prótons é o sódio. Cloro, 17. Então, observamos esses elementos químicos. As configurações eletrônicas. O que é configuração eletrônica? Aquela distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6 que a gente faz. As configurações eletrônicas desses elementos podem ser utilizadas para determinar o número de elétrons de valência. O que são os números de elétrons de valência? São aqueles números de elétrons que vão realizar ligação química, que estão ali na fronteira do átomo e faz ligação química, que são responsáveis pelas propriedades químicas desses átomos. Com base nessas informações, marque a alternativa correta. Então, 4 alternativas, questão de distribuição eletrônica, átomo e ligação química, química geral. Então, a gente vê que vai ter que fazer a distribuição eletrônica. Quando a gente fala oxigênio Z igual a 8, a gente está falando que ele tem 8 prótons, que são 8 subpartículas que estão no núcleo com carga positiva. Se a gente falar que o Z igual a 8, ele tem 8 partículas com carga positiva, o oxigênio neutro, ele vai ter que ter 8 elétrons para 8 prótons positivo, com 8 elétrons negativos, formar o átomo neutro. Então a gente sabe que o oxigênio neutro tem 8 elétrons. Beleza. Aí ele fala, com base nessas informações, marca a alternativa correta. O oxigênio possui 8 elétrons de valência. Não, aqui ele está querendo te confundir. O oxigênio neutro possui 8 elétrons, mas não 8 elétrons de valência. A gente já vai ver quantos que são. São 6, na verdade, que está errado. Pois sua configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p4. Então aqui muita gente deve ter marcado essa questão, porque falou, o oxigênio tem 8 elétrons, a distribuição eletrônica é essa daqui mesmo, a gente vai fazer com calma. Marcou A, mas ele não tem 8 elétrons de valência. Ele tem 8 elétrons no total, e desses 8 elétrons no total, 6 são de valência. Então vamos lá, ó. Oxigênio, 8. O que é esse 8? Número de prótons, carga positiva. Como a carga dele é 0, como ele é um átomo neutro, ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Aí a gente faz a distribuição seguindo aqui, né, o diagraminha de Linus Pauling, que a gente conhece, na sequência e tal, bonitinho. Então, nos orbitais S cabe 2 elétrons, nos orbitais P, que são 3 orbitais P, cada P cabe 2, cabe um total de 6, no D cabe 10, porque são 5 orbitais D, e no F cabe 14. Então, no S cabe 2, no P cabe 6, no D cabe 10, no F cabe 14. Aqui a gente vai fazendo a distribuição. Então, 1s2, coloquei 2 elétrons, 2s2, coloquei mais 2 elétrons, 2p cabe 6, mas se eu colocar 6, eu vou ter colocado 2 mais 2 mais 6, que dá um total de 10 elétrons. Então, no P que cabe 6, eu só vou colocar 4. Por quê? Porque no P cabe 6, mas ele tem 10 elétrons, né? Então, 2 no S1, 2 no 2S e 4 no 2P. Total de 8 elétrons. Então, a distribuição eletrônica está certa. Mas o número de elétrons de valência, o que é? A distribuição S, o hélio, ele tem Z igual a 2. A distribuição eletrônica do hélio fica assim, ó, 1s2, igual só está aparecendo ali. Então, essa é a distribuição do hélio. O hélio é o primeiro gás nobre que a gente tem. O gás nobre, ele está estável e a gente pode representar a distribuição eletrônica do oxigênio desta forma, ou a gente pode simplificar esse 1s2 como a configuração eletrônica do hélio. Então vai ficar hélio 2s2, 2p4. Então, ou eu deixo assim, ou eu deixo assado. Qual que é a vantagem de deixar assado? Que a gente vê o que se estabilizou, porque o hélio é um gás nobre que não realiza ligações químicas e tal. A gente vê o que estabilizou e vê o que sobrou ali depois que está tentando se estabilizar. Aqui no caso foi o quê? 2s2, 2p4. 6 elétrons de valência, por isso que o oxigênio quer receber 2 elétrons aqui para virar 2p6. Aí ele completa o octeto e aí sim vai ter a configuração eletrônica do próximo gás nobre, que é o neônio,
que é Z igual a 10. Então ele quer receber 2 elétrons aqui para ficar 2s2, 2p6. Quando ele fizer isso, ele fica igual a um gás nobre estável, né, na sua configuração eletrônica, não no núcleo. Então, beleza. Então tá errado. Só tô comentando aqui para a gente estudar pelo exercício. B. O sódio possui 2 elétrons de valência. Não, é 1. Sódio perde esse elétron e vira sódio mais, nem precisa fazer distribuição eletrônica. É localizado na sua camada 3s. De acordo com sua configuração eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então ele tem essa distribuição eletrônica mesmo. 11 elétrons, então. 2 no 1s, 2 no 2s, 6 no 2p. Quantos que eu usei? 10. Só que ele tem 11 prótons e, como ele está neutro, 11 elétrons. O próximo elétron que ele vai receber vai para o 3s, ele fica 3s1. Agora, 1s2 é quando está a configuração eletrônica do hélio. 1s2, 2s2, 2p6 é a configuração eletrônica do neônio. O sódio, eu posso representar a distribuição eletrônica dele desse jeito, ou até o 2p6 é a configuração eletrônica de gás nobre do neônio, 3s1. O que o sódio quer fazer? Ele quer perder esse elétron do 3s1, porque é muito mais fácil, ele quer perder isso daqui para ficar com a configuração eletrônica só do gás nobre. Não é que ele quer, ele não tem vontade de nada, né? Ele não pensa, quero perder, é porque ele faz isso para adquirir estabilidade. Então o sódio perde um elétron, vira o sódio mais, né, que a gente vê no sal de cozinha, Na+, Cl-, e ele perde esse elétron para ficar com essa configuração eletrônica do neônio. E aí ele perde um elétron, ele tem um elétron na camada de valência. Muito mais fácil ele perder esse elétron e ficar com a configuração do neônio do que ele ganhar mais elétrons no 3s e ficar 3s2 e ganhar mais elétrons no 3p e virar 3p6 para ficar com essa configuração, como a gente tinha comentado no oxigênio, só que agora no nível 3. Beleza, você está entendendo? Qualquer dúvida, deixa um comentário, senão fica difícil. Então tá errado, o sódio só tem um elétron aqui na camada de valência. O cloro possui 7 elétrons de valência. Sim, sendo 5 na subcamada 3p e 2 na camada 3s, com a configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Sim, pessoal. Então o sódio para aqui no 3s1, porque ele tem 11 elétrons, só que o cloro tem mais 6 elétrons. Então a gente vai continuar aqui, ó. Até aqui foi 10, até o 2p6 foi 10. No 3s, coloco mais 2, foi 12. Falta 5. Qual que é o próximo nível depois do 3s? Aí vem para cá, né? Começa a próxima diagonal, vem para o 3p, coloco 5 elétrons, fica 3p5. Completei o 3p5, vamos supor um próximo elemento. Ficou 3p6. O próximo é o 3d? Não, porque é na diagonal. Então depois do 3p vem o 4s em outros elementos. Então a gente faz essa distribuição eletrônica desse jeito, até o 2p6 é a configuração eletrônica do gás nobre neônio, depois fica 3s2, 3p5, então ele tem 7, 5 elétrons na subcamada 3p e 2 elétrons na subcamada s. Então o modelo do Bohr fala de órbitas, níveis de energia. A gente já tem na mecânica quântica, na distribuição eletrônica, nesse modelo mecânico quântico mais atual, subníveis, né, que já é do modelo de Schrödinger que a gente viu no começo da prova, que é subníveis S, subníveis P. Então a gente tem o nível 3, ó, e dentro do nível 3 tem o subnível S e o subnível P. 5 elétrons num subnível, 2 elétrons no outro. Por que o cloro vira cloro menos? Porque ele quer receber um elétron para o P5, receber um elétron e virar P6, ele completar o octeto e formar a configuração eletrônica do hélio neônio argônio. E ele virar a configuração eletrônica do argônio, que é o próximo gás nobre. Beleza, você está entendendo? Então a C está certa. Fácil, né? Fácil para média, mas não é uma questão difícil. Não chega a ser uma questão difícil, né? Então, D. Tanto o sódio quanto o cloro possuem a mesma quantidade de elétrons de valência. Não, nada a ver, a gente viu aqui, né? Sódio tem 1, cloro tem 7, pois ambos pertencem ao terceiro período da tabela periódica. Não, os dois estão no terceiro período da tabela periódica, né? A gente vê pelo nível aqui de energia do sódio no 3s e do cloro terminando ali no 3p, mas eles têm diferentes quantidades. E aí, agora, eu vou mostrar um macete que você pode fazer. Aqui na prova da Estadual de Minas Gerais não tem tabela periódica,
mas só de olhar para a tabela periódica você já sabe qual que vai ser o último elétron ali, onde que ele vai estar. Então o que a gente tem aqui, ó? A gente tem 6 elementos aqui nessa parte, nesse bloco da tabela. E aí o que a gente viu aqui na prova? Viu o sódio, que está aqui, viu o oxigênio e viu o cloro. Todo mundo que está nessa coluna aqui da tabela tem o último elétron ali na distribuição eletrônica no P1. Todo mundo que está aqui, P2. Todo mundo que está aqui, P3. Todo mundo que está aqui, P4. Todo mundo que está aqui, P5. Todo mundo que está na última coluna aqui, com exceção do hélio, que eu coloquei o P6 em cima até para cobrir, todo mundo que está aqui no final, P6. Então, por que tem 6 aqui? Por causa da distribuição eletrônica, não é P6? Porque vai ter P1, P2, P3, P4, P5, P6. A tabela foi organizada dessa forma também, pensando na estabilidade e tal, e bate com a distribuição eletrônica. E aí tem aquilo que eu te falei do elemento receber elétrons para ficar igual, parecido com gás nobre. Olha só, o cloro, ele é P5, beleza? Ele está aqui nessa coluna, ele é P5. Se ele receber um elétron, ele fica igual ao argônio que está do lado, que é P6. O oxigênio, então o cloro, quando ele recebe um elétron, ele vira Cl-. Essa é a carga normal do cloro, Cl-. O oxigênio, porque quando ele tem carga, quando aparece em algum exercício, é O2-, porque ele recebe um elétron, ele ficaria parecido com flúor, não está estável ainda, e recebe mais um elétron e fica parecido com o gás nobre neônio. Então, quem está aqui na coluna 4, né, na coluna 16, tende a receber 2 elétrons. Então, a gente vê O2-, enxofre S2-. Por quê? Porque eles querem receber 2 elétrons para ficar parecido com os gases nobres. Todo mundo que está nessa coluna tende a receber um elétron. Então a gente vê F-, Cl-, Br-, I-. Por quê? Esses compostos aqui que são P5, aqui no caso, né, 2P5, no caso do cloro, 3P5. Por que 3P5? Inclusive porque ele está na terceira, olha aqui na caneta, ó. Então aqui é primeiro nível de energia, segundo nível de energia, terceiro nível de energia. Então a gente viu, olha aqui na ponta da caneta, que o cloro ele é 3P5. Por quê? 3, porque ele está na terceira coluna, 3, porque ele está na terceira linha, terceiro período da tabela periódica, e 5, porque ele está ali no P5, que é nessa coluna 17 da tabela. E aí o cloro, ele é 3P5, o bromo, ele é 4P5, o iodo é 5P5, todos são P5 e todos querem receber um elétron para ficar igual ao gás nobre. Todos aqui ficam com a tendência de ficar com carga negativa, porque só vem aqui para o lado. Já o sódio, ele é 3, porque ele está no terceiro nível, S1. Por quê? Todo mundo que está nessa coluna, inclusive o hidrogênio, tem um elétron ali na camada de valência e é S1. Todo mundo que está aqui nessa segunda coluna é S2, inclusive o hélio, que está aqui escondido atrás, ele é S2 também, mas como no primeiro nível só tem um orbital, um S, ele se estabiliza com S2, por isso que ele não aparece aqui, o hélio, não aparece nesse buraco da tabela, e aparece aqui em cima, porque com um S2 ele está estável, mas ele é exceção. Todos os gases nobres aqui se estabilizam ali com P6, menos o hélio. Então, voltando, todo mundo que está aqui é S1, todo mundo que está aqui é S2. O sódio está no terceiro período, 3, S1, como a gente viu, ó, 3S1. E aí é muito mais difícil ele ganhar um monte de elétron para se estabilizar igual a argônio, muito mais difícil ele encher de elétron para ficar igual a argônio, e não vai ser estável, porque o núcleo não vai aguentar isso, do que ele tá aqui e perder um elétron e virar quem vem antes. Quem vem antes desse elemento? O neônio que está na coluna anterior. Então, o sódio perde um elétron, fica igual ao neônio. O lítio perde um elétron, fica igual ao hélio, que está aqui em cima. O potássio perde um elétron, fica igual ao argônio. Então é por isso que a gente tem as propriedades químicas, a reatividade. Então, a distribuição eletrônica ajuda a gente a prever essa reatividade, beleza? Fizemos uma super revisão aqui de distribuição eletrônica, formação de íons, formação de ligação. Se você quiser ver mais, né, qualquer dúvida, deixa um comentário. Se você quiser ver mais, dá uma olhada nessa questão da Faculdade de Medicina de Jundiaí, que a banca é da VUNESP, que você tem que fazer distribuições eletrônicas mais barra pesada,
e prever as propriedades que aquele composto vai ter. Ah, é um metal alcalino, é um halogênio, igual a gente fez aqui, só que mais avançado, e vai ter alguns elementos ali do meio da tabela que zica bastante isso. E se você quiser ver uma questão que fala desses blocos, você pode olhar essa questão aqui da Universidade Estadual do Maranhão, né? Lá não é do Estado, Universidade Estadual do Maranhão, que você tem que ver esses blocos S, P, D, F, mais ou menos como a gente viu aqui, só que com um pouquinho diferente, né? Com mais coisas. Então, dá uma olhada nessas duas que dá bom. Beleza, pessoal. Chegamos na metade da prova já. Olha só que beleza. Então, fizemos 3 questões, vai ter mais 3. Não esquece de curtir o vídeo, comentar, indicar para sua amiga, indicar para o seu amigo, que eu preciso muito da sua apoio, preciso muito da sua ajuda para fazer esse canal crescer. Muito pequenininho ainda, eu coloco maior qualidade aqui. Beleza. Então, questão 22, Universidade do Estado de Minas Gerais, ano de 2025. Questão curtinha, né? Assinale a estrutura da molécula. Desculpa, assinale a estrutura da molécula. Oh, meu Deus. Analise a estrutura da molécula e escolha a alternativa que corretamente classifica a cadeia carbônica principal. Então, CH3, CH2, CH, dupla, CH, CH3. Homogênea, saturado ou insaturada, aberta, fechada, ramificada ou linear. Então, uma questão aqui tranquila de classificação de cadeias carbônicas. Vou colocar aqui lá na fórmula linha, para a gente estudar de um jeito um pouquinho mais avançado e não só desse jeito mostrando os átomos de carbono e hidrogênio. Então, como que a gente faz na fórmula linha? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Entre o terceiro e o quarto, né, olhando da esquerda para a direita, ou entre o segundo e o terceiro, a gente tem uma ligação dupla aqui. Então, essa estrutura em fórmula linha é essa daqui. Aí ela é homogênea, insaturada, aberta, ramificada, vamos lá. Então, o nome desse cara é o 2-penteno. Ah, mas a dupla tá onde aqui? 1, 2, 3. A dupla tá no terceiro carbono. Por que não é o 3-penteno? Porque a gente conta com o menor número. Ele não pediu o nome, não pediu fórmula molecular, mas vamos fazer aqui rapidinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono pente. 1, 2, a gente tenta fazer o menor número possível. Nesse carbono aqui faz a dupla, 2-eno. Então pode ser pente 2-eno. O, porque ele é um hidrocarboneto. C5H10, porque tem 3 hidrogênios aqui, né? Você pode olhar aqui melhor, né? 3 mais 2, 5 hidrogênios, mais 5, 10. C5H10, 2-penteno. Como que a gente classifica essa cadeia? Cadeia homogênea. Por quê? Carbono, 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 carbono. Vou te mostrar uma heterogênea já já. Como a cadeia carbônica só tem átomos de carbono, não tem um oxigênio, um enxofre, um nitrogênio ligado ali no meio, é uma cadeia igual, homogênea. Beleza? Saturado ou insaturada? Insaturada. Quando tem duplas ou triplas, a gente chama isso de insaturada. Por que o nome é insaturada? Porque a gente pode adicionar hidrogênios aqui, tirar essa dupla e ela ficar como uma simples. Como assim? Não entendi. Você está estudando química, eu já estou cansado, não aguento mais estudar química, eu estou saturado. Quando a expressão saturada é que você não aguenta mais. Então, nossa, minha paciência já acabou, eu estou saturado de química, eu não consigo receber mais nenhum conteúdo de química, isso é saturado. Essa molécula, ela está insaturada, porque ela consegue receber hidrogênios aqui na dupla. Quando eu adicionar hidrogênios, ó, vou cobrir aqui, ela vai ficar desse jeito aqui, ó, ela vai virar o pentano. Eu vou colocar aqui mais exemplos, e aí quando ela recebe hidrogênio, ela fica saturada. Então, se ela fosse assim, ó, só com só com ligações simples, ela seria um composto saturado, que não dá para pôr mais hidrogênio. Como ela tem uma dupla, eu consigo pôr hidrogênio, então ela está insaturada, é por isso que o nome é insaturado, beleza? Se for dupla ou tripla. E aí ela é aberta, ramificada, o que ela é? Ela é uma cadeia aberta, né? Não tem ciclos, quando ela forma ciclos, é uma cadeia fechada ou cíclica. E ela é uma cadeia linear, não tem ramos. Por ser homogênea, insaturada, aberta e linear, né, que a gente pode chamar também de normal, a alternativa C, fácil, marcou, acabou. Mas vamos fazer essas outras 3 aqui para a gente estudar, é sempre assim no canal. A gente fez essa questão aqui em 1 minuto, né? A gente tem 3 minutos por questão aqui na Estadual de Minas Gerais. Tranquila, né? Homogênea, insaturada, aberta ou normal.
Linear ou normal pode ser usado para falar quando ela não tem ramos. Quando um composto tem ramo, por exemplo, eu coloco um CH3, coloco uma linha aqui para cima, ou por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho a cadeia principal formando um ciclo e tem um ramo pendurado. Eu posso colocar um ramo pendurado aqui. Aí sim ela vai ser ramificada, beleza? Então tá, essa daqui. Esse composto é o pentano. Essa daqui sim, ó. Adicionei hidrogênios aqui na dupla, ele vira o pentano. Aí eu adicionei 2 hidrogênios, ele saiu de C5H10, foi para C5H12. Só ligação simples pentano. Cadeia homogênea, a gente já vai classificar. Esse daqui, nomenclatura, é CH3O, CH2, CH2, CH3 ligado nesse O. Essa aqui é a função éter. Aí a gente faz a nomenclatura priorizando a menor letra, né? Metoxi, que é esse CH3 aqui, metoxipropano. 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrogênio, né? 3 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 3 aqui, dá 10 átomos de hidrogênio e um O. Então, a fórmula fica C4H10O. E aqui de baixo, né, um ciclo de 5 átomos de carbono, né, um ciclo pentano, e aí tem um ramo, que está aqui pendurado, de um carbono só, que é o metil, aí vira o metil ciclo pentano. Vou deixar indicações no final do vídeo para você ver mais nomenclaturas com calma. O foco aqui é a classificação, só estou mostrando os nomes e as fórmulas moleculares. Se você quiser estudar nomenclatura, vê a indicação que eu vou deixar no final do vídeo. Então vamos classificar. Cadeia homogênea, porque não tem nenhum heteroátomo na sua cadeia. O que é heteroátomo? É um átomo diferente. Cadeia homogênea também. Opa, essa daqui tem a cadeia carbônica, olha só. CH3, CH2, CH2O. Então tem um átomo diferente, tem um heteroátomo. Como o heteroátomo está entre 2 átomos de carbono da cadeia carbônica principal, a gente fala que ela é uma cadeia heterogênea. E aqui, só átomos de carbono, cadeia homogênea. Compostos insaturados é quando tem dupla ou tripla. Todos os outros são compostos saturados. Por quê? Porque eles não têm dupla ou tripla. Cadeia aberta ou fechada. As 3 primeiras são cadeias abertas. Essa aqui tem um ciclo, a gente pode chamar de cadeia de cíclica também. É uma cadeia fechada. E linear e normal, quando não tem ramos, que são os 3 primeiros exemplos. E ramificada, que aqui é um ciclo com um ramo, que a gente chama de metil, porque é um ramo de um carbono só, pendurado. Então a gente classificou mais aqui para a gente ter mais exercícios para fazer, estudar e ver com calma. Mas a questãozinha fácil, tranquila, né? Indicações aí que eu prometi para você. Então essa daqui é uma questão da Universidade da Urca, né, lá do Ceará, que aí você vai ter que identificar as fórmulas a partir da nomenclatura. Vou fazer um monte de nomenclatura, dá uma olhada se você tiver dificuldade nisso. E aqui embaixo tá como caiu no Enem. Você tinha que olhar para as nomenclaturas e saber, a partir da nomenclatura, qual composto era mais ou menos ramificado e colocar isso no contexto, né, porque o Enem é sempre num contexto, no contexto da octanagem, que eu vou explicar no vídeo o que é, não vou falar aqui, no contexto da octanagem da gasolina. Então aqui nomenclatura, como é que faz, fórmulas, fórmula para nomenclatura para fórmula, e aqui como é que caiu no contexto do Enem. Beleza? Gostou? Curte o vídeo, se inscreve que vai dar tudo certo. Vamos continuar? Beleza, passamos de página. Questão 23, Universidade do Estado de Minas Gerais, 2025. A gente bate o olho aqui, né? Tem uma reação, né? KClO3 sólido, KCl sólido, 3O2 gasoso. Em uma reação de decomposição desse cara aqui, que é o clorato de potássio aquecido, a equação química é representada da seguinte forma. Então, aquece o clorato de potássio, forma o cloreto de potássio e gás oxigênio. Considerando a lei da conservação de massa e o processo envolvido, a ponte alternativa correta. Então, lei da conservação de massa, lei de Lavoisier, fundamentos de reações química, química geral. Essa aqui, para mim, das 6 questões de química da Universidade do Estado de Minas Gerais, foi a questão mais difícil. Eu classifiquei como difícil. Por quê? Porque o texto não está te ajudando muito. Você vai ver que o texto vai ter alguns probleminhas aqui. Então vamos lá, ó. Item A, né? Alternativa A. A massa total de reagentes será igual à massa total de produtos, desde que a reação ocorra em sistema fechado, mas a massa de oxigênio liberada será irrelevante para o cálculo de massa dos produtos. Então,
Essa questão, se você for muito, muito chato, dá para pedir para anular. Eu olhei o gabarito, essas coisas, e não vi nada de anulação. Por quê? O que acontece? Eu explico isso aqui de um jeito que vai ficar nítido para você por que deveria ser anulado. É que é o seguinte, a massa total dos reagentes será igual à massa total dos produtos? Sim. A lei da conservação de massa, eu vou colocar uma imagem aqui para você entender. A lei da conservação de massa diz que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E isso é sempre válido, sempre. Não interessa se o sistema está aberto, se o sistema está fechado. A lei da conservação de massa é uma lei matemática, né? Soma das massas dos reagentes igual à soma das massas do produto, e é sempre válida. E aqui ele fala desde que. A gente já vai ver que esse desde que vai aparecer também na verdadeira, que é a C, a gente já vai ver. Desde que a reação ocorra em sistema fechado. Não, se a reação ocorrer em sistema aberto, a lei da conservação de massa é válido. Se a reação ocorrer em sistema fechado, a lei da conservação de massa também é válida. Só que no sistema aberto, pode acontecer, como aqui ocorre, que tem gás envolvido. Se o sistema estiver aberto, você não observa a lei da conservação de massa, mas ela é sempre válida. Então ele fala, a soma dos massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Desde que, você tem que interpretar aqui que esse desde que você observa isso se a reação ocorrer em sistema fechado. Sim. Então, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E você vai observar isso, ele não escreveu isso, tá? Mas é isso que ele quis dizer, para manter, para não anular a questão. E você vai observar isso desde que a reação ocorra em sistema fechado. Por quê? O que vai acontecer se estiver em sistema aberto? Esse oxigênio vai sair e você não vai observar a conservação de massa. Por quê? A massa do oxigênio é liberada e essa massa ela é relevante para você observar isso. Então, colocando aqui uma outra reação, que eu não vou colocar a reação, só para você entender o que eu estou falando. Aqui eu tenho a reação do bicarbonato com vinagre. Você já viu bicarbonato com vinagre? Você joga o vinagre no bicarbonato, faz aquela efervescência, tipo de comprimido efervescente. O que eu fiz aqui? Eu coloquei um Erlenmeyer, que é essa vidraria aqui, ó, que eu vou usar em outro exercício que eu tenho aqui, ó. Só que aqui ele tá com líquido, que eu tenho o Erlenmeyer aqui, tem essa vidraria, eu coloquei um tubo de ensaio nessa vidraria, que chama Erlenmeyer, coloquei um tubo de ensaio com vinagre. Aí tá o tubo, o vinagre, o Erlenmeyer e a rolha. Eu aperto T para zerar toda a massa que tá aqui em cima. Apertei T, que é a tara, descontou tudo isso daqui. Então, sei lá, isso aqui deu 332 gramas e meia. Aperto T, ele desconta tudo isso e fica zero. Beleza, ficou zero. Aí eu adiciono no fundo do becker bicarbonato. Adicionei bicarbonato e fechei com a rolha. A massa que eu adicionei de bicarbonato foi 8,4. Por que tá aparecendo só 8,4 aqui? Porque eu estou desconsiderando tudo. O que mudou antes para depois? Só a massa de bicarbonato. Aqui ainda não ocorreu a reação química. Quando eu virar esse Erlenmeyer, o líquido vai escorrer e vai entrar em contato com o bicarbonato. Quando eu virar e entrar em contato com o bicarbonato, qual o estado físico dos meus reagentes? Aquoso e sólido. Aí esse líquido entra em contato com o sólido, forma aquela efervescência e vai ter um produto que eu representei aqui para a gente enxergar uma coisa que a gente não enxerga, que é o gás formado. Então, quais são meus produtos? É aquoso, porque tem um sal aqui dissolvido também que eu coloquei uns pontinhos brancos. Aquoso, que está no líquido, e gás. Aqui ocorreu a reação química. Então, reagentes, produtos. Aqui a gente tem um sistema fechado, ó, a rolha está encaixada antes e está encaixada depois. Então o que a gente tem? A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Quanto que é esse valor nesse caso aqui? 8,4, 8,4. Qual que foi a variação de massa observada? O ΔM foi 0. Então, nesse sistema fechado, eu observei a lei da conservação de massa. Tem alguma situação que a massa vai desaparecer, que vai brotar massa? Não. Essa lei ela é sempre válida, mas eu só observo se o sistema estiver fechado. Se eu abrir a rolha, o que vai acontecer? A massa vai diminuir de 8,4 para 4. Porque esse gás que está aqui, olha só, ele vai sair e ele vai ser liberado e ele não vai estar causando peso mais aqui na balança, né? Força-peso. E aí a massa diminui.
Então, se eu fizesse essa reação com a rolha aqui encostada de lado, ele ia sair de 8,4 e ia para zero. Por quê? Porque o gás saiu. Aqui também é uma reação com gás como produto. Então, o gás, a massa de oxigênio liberada, aqui o gás formado é CO2, tá? Na reação do bicarbonato, que está dentro do tubo com vinagre. O gás aqui liberado é CO2, aqui nessa reação é O2, mas eles são relevantes para o cálculo de massa dos produtos. O gás tem massa, tá bom? O gás não é uma coisa ali, um etéreo que não tem massa. O gás tem massa, e no caso aqui, a massa do gás que saiu, a gente pode até calcular, é 4,4 grama, tá bom? Então, beleza. B. A massa total dos reagentes será maior que a massa dos produtos. Não. Pois a liberação de oxigênio gasoso significa uma perda de massa durante a reação química. Não, nada a ver. Então, esse segundo aqui não tem nada a ver. O oxigênio gasoso liberado causa essa perda de massa, mas não tem nada a ver. E aí, voltando aqui para o experimento que eu tinha falado, né? A lei da conservação de massa, ela é observada em sistema fechado. Então, aqui tem sistema fechado, ó, ΔM igual a zero. Mas ela não se observa em sistema aberto. E ela não se observa em sistema aberto quando a gente tem gás no reagente ou gás no produto. Se a reação for duas substâncias aquosas virando um sólido e um aquoso, não tem gás envolvido. Aí você observa, então eu tenho dois líquidos, misturei e formou um precipitado e não tem gás envolvido. Aí eu observo a conservação de massa no sistema fechado e observo no sistema aberto. Agora, em reações com gás envolvido, como a gente tem aqui, eu só observo em sistema fechado. Tirei a rolha, o gás sai, ele tem massa, causa um ΔM, uma variação de massa menor do que zero. Como assim? 4, que é o final, menos 8,4, que é o inicial, final menos inicial dá menos 4,4 grama. Por isso que o ΔM, a variação de massa, é menor, né? Menor do que zero. Beleza? C, a massa dos reagentes será igual à massa dos produtos, desde que a reação ocorra em sistema fechado e não haja perdas de oxigênio gasoso para o ambiente. Sim, tá certo, é isso que ele quis dizer, mas esse desde que é aquilo que eu falei de observa, né? Então vamos ler de novo, ó. A massa dos reagentes será igual à soma das massas dos produtos. Sempre. Mas isso só é observado desde que? Não é desde que. Isso aqui é sempre válido. Mas só é observado se a reação ocorrer em sistema fechado e não haja perda de massa de oxigênio. Porque se tiver perda de massa, eu vou ver um ΔM menor do que zero. Então ele teve uma comida de bola aqui na hora de elaborar o texto das questões. Beleza? Mas você entendeu? Se você não entendeu, deixa um comentário. Se você entendeu e gostou da animação, deixa um comentário também para eu saber que você entendeu. D. A massa dos reagentes desses caras aqui será maior que a dos produtos? Não. Uma vez que o O2 liberado é um gás e, portanto, não é contabilizado na equação, né, de massa. Não, nada a ver. Conta a massa do gás, sim. Difícil, tá? Questão 4 de 5, difícil. Você pode se perder, se embananar todo aqui, porque o texto não está ajudando. E eu gosto de usar esse termo, observado, não observado. Em sistema fechado, não interessa a reação que você faz, se o sistema está fechado, você vai observar a lei da conservação de massa. Se o sistema está aberto, você só observa a lei da conservação de massa se não tem gás envolvido. Se tem gás envolvido, se o gás sair, diminui a massa, e tem sistemas, vou deixar uma indicação aqui para você no final do vídeo, tem sistemas que a massa de gás entra. Vou deixar essa indicação aqui para você, que você vai fazer uma super revisão melhor do que esse vídeo aqui, se você teve dificuldade, que você vai rever a lei de Proust e rever a lei de Lavoisier que a gente viu aqui. E aí eu monto uma tabela que está aqui na thumbnail, que eu mostro esse sistema com ΔM igual a zero, ΔM maior do que zero e ΔM menor do que zero, como no caso do exercício. Tem situações que o gás entra e a massa aumenta. Nossa, como isso daqui ocorre? Assiste esse vídeo que você vai ver sistemas com aumento de massa, quando o sistema estiver aberto, tá? E eu vou explicar por que isso não viola a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier é sempre válida. E se você quiser ver outro exercício, se você não quer ver teoria, dá uma olhada nessa questão aqui da Universidade Federal de Santa Catarina 2024, que tem um exercício da combustão da vela, da lei da conservação de massa, que vai te ajudar também a se aprofundar. Beleza? Gostou? Vamos continuar aí.
Última questão pra gente, nem acredito, pessoal. Questão 24, Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG 2025. Então vamos ler aqui, né? Em uma experiência no laboratório de química, um aluno está dissolvendo açúcar. Aí aqui eles colocaram a fórmula do açúcar errada, tá, pessoal? É C6, não tem esse H aqui não, tá? C6H12O6, né? A sacarose. E aí, C6H12O6 é a sacarose. Esse açúcar que a gente dissolve em casa não é C6H12O6, é o C12H22O11, que é a sacarose. Então, em experiência de laboratório de química, o aluno está dissolvendo açúcar, então ele deve ter glicose no laboratório, mas o que a gente tem em casa é a sacarose, que é uma outra fórmula, em água. Só para você saber, né? Então tá, a quantidade máxima de açúcar que pode ser dissolvida depende da temperatura da água e da quantidade de solvente presente. Ele te falou isso aqui no texto. A quantidade máxima de açúcar que pode ser dissolvida depende da temperatura da água e da quantidade de solvente presente. Quando a solução atinge o ponto de saturação, qualquer açúcar adicionado não se dissolve mais e fica visível no fundo do recipiente. Tá bom, com base nesses conceitos, assinale a alternativa correta. Então ele está falando aqui sobre soluções. A gente vai ter que classificar soluções como insaturada, saturada, supersaturada, coisas assim. Então, e tem a alternativa A. A solubilidade do açúcar em água é maior em temperaturas mais baixas, pois a solubilidade de sólidos diminui com o aumento de temperatura? Não, pessoal. Ele falou que a temperatura influencia, mas como que a temperatura influencia? Então você lembra do achocolatado. Então você tem um leite, se você não toma leite, coisas assim, não sei o que a gente pode fazer. Mas você tem um leite gelado, você coloca um achocolatado, um Nescau, um Toddy, alguma marca aqui da sua região, você coloca no leite gelado e mistura, ele não se solubiliza direito. Se você colocar no leite quente e misturar, ele dissolve muito melhor. Por quê? Porque a solubilidade de sólidos em líquidos em maiores temperaturas é maior. Em dados aqui para você ver isso. Então o Toddy, o Nesquik, o Nescau, o achocolatado, o xaropinho, né? Você é velho, você tem um achocolatado antigamente que chamava xaropinho, né? Você tem um achocolatado no leite frio, ele não se dissolve direito. Por quê? Porque a solubilidade é baixa. Por exemplo, aqui desse sal, ó. 36 gramas de sal em 100 gramas de água. Se você aumentar a temperatura, dissolve 103 gramas em 100 gramas de água. Então a solubilidade aumenta absurdamente ao sair de 25 e indo para 50 graus. Por isso que você faz o chocolate quente mais fácil do que no leite frio. Beleza? Então a A está errada. A gente está estudando, você teria 3 minutos para fazer, mas a gente está fazendo com calma aqui. B. Uma solução saturada de açúcar. O que é solução saturada? Ele falou de ponto de saturação, você já vai ver o que é. Então, uma solução saturada de açúcar contém a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida, sim, sem que ele se acumule no fundo do recipiente. Sim, pessoal. Isso aqui é verdadeiro, sem que ele se acumule no fundo do recipiente. Pode ter soluções saturadas com um sólido no fundo e pode ter soluções saturadas sem sólido no fundo. Você já vai entender a diferença. Se você conhece esse conceito, você já ia ver que a B está certa, é uma questão média, marcou, acabou e já vai para as próximas. A gente já vai estudar isso aqui melhor. Então, vamos lá, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um solvente puro, pegar um Erlenmeyer, eu tô com a vidraria aqui na mão, eu já vou mostrar. Eu vou pegar um Erlenmeyer com 100 gramas de água, solvente puro, transparente, eu tenho 100 gramas de água, e vou adicionar 18 gramas de sulfato de cobre a 25 graus Celsius. Se eu adicionar 18 gramas de sulfato de cobre, a gente está estudando aqui, tá? Se eu adicionar 18 gramas de sulfato de cobre nesse líquido e misturar, eu vou ter isto daqui, ó. Uma solução insaturada. Por quê? A 25 graus Celsius eu consigo dissolver 36 gramas em 100 gramas de água. Quanto que eu tenho aqui? Eu tenho 18 gramas aquoso, ó, tem 18 gramas dissolvido em 100 gramas de água. Então eu consigo ainda adicionar mais 18 gramas de sal para dissolver nessa solução. E aí eu coloquei aqui eu preparei aqui um becker, olha só que legal. Então eu tenho um becker, não chama becker. Eu preparei um Erlenmeyer, que é essa vidraria, com 200
200 mililitros de água, que é 200 gramas de água. Então você dissolve, ela é uma vidraria boa aqui para você preparar soluções, né? E aí se eu pegar essa solução e adicionar mais 18 gramas de água, veja que a tonalidade de azul vira um azul mais escuro e agora eu cheguei na solução saturada. O que é a solução saturada? É a solução que eu consigo dissolver o máximo possível. Então essa solução, aqui é o solvente puro, nomes para você conhecer. Solvente puro, água destilada, adicionei meu sal. Preparei uma solução que eu ainda posso adicionar sal aqui sem formar sólido no fundo. Ela chama solução insaturada. Por quê? Porque eu ainda consigo adicionar sal aqui. Ela aguenta mais sal. Adicionei 18 e eu cheguei no ponto de saturação. Aqui ela está solução saturada. Só que ela é uma solução saturada sem precipitado. Ela não aguenta mais nada a ser dissolvido ali, porque ela chegou nesse limite da solubilidade. Se eu adicionar mais 18 gramas de sulfato de cobre, ela está saturada, ela não aguenta mais nada. Quando eu adicionar esse sal, adicionei 18 gramas de sulfato de cobre, ele vai para o fundo. Então agora eu tenho 100 gramas de água, 36 gramas de sulfato de cobre dissolvido em solução, e esses 18 que eu adicionei, ele foi tudo para o fundo. Então essa é uma solução saturada, que eu não consigo dissolver mais nada, e essa é uma solução saturada que eu não consigo dissolver mais nada. Só que essa é sem precipitado, e essa é com precipitado. E se eu adicionar mais 18 gramas nessa solução com precipitado? Eu adicionei as mais 18 gramas, o precipitado vai aumentar de tamanho, porque não aguenta dissolver mais nada antes, a água continua não aguentando agora. E ele aumenta o sólido no fundo, eu tenho 36 gramas dissolvidos e 36 gramas nesse sólido no fundo. Se você quiser ver essa vidraria com uma coisa parecida com essa solução, eu preparei aqui, olha que bonitinho, olha o capricho, né? Então a gente tem aqui um Erlenmeyer com uma soluçãozinha preparada aí para você visualizar de sulfato de cobre. Aqui é mentira, tá? Aqui eu pinguei uma gota de corante, mas é idêntico a isso daqui. É idêntica a essa solução que a gente tem aqui na mão. Então essa vidraria que é o Erlenmeyer é ideal para preparar essas soluções. Então vou tentar pôr essa aqui na capa do vídeo para ficar legal. Beleza? Então vamos voltar aqui na apresentação. Você revisou o que é solução saturada, insaturada, saturada com precipitado, saturada sem precipitado. E aí ele fala, né? Se soluções insaturadas, que é aquela que a gente ainda consegue adicionar sal para dissolver, sempre contém uma quantidade de soluto maior que soluções saturadas, independentemente da temperatura? Não, pessoal. Então, primeiro, esquece essa parte da temperatura. Soluções insaturadas, olha só, ela tem menos sal dissolvido do que as soluções saturadas, que tem 36, essa daqui que é saturada tem 36, essa aqui que é saturada tem 36. Então veja que daqui para lá continuou com 36 gramas de sal dissolvido. Ela vai ter uma quantidade de soluto maior? Não, ela tem uma quantidade de soluto menor. Ela tem menos soluto dissolvido. Beleza? E esse daqui que está no fundo é a massa de sal sólido que precipitou. A solubilidade de substâncias sólidas em líquidos não é afetada pela quantidade de solvente presente na solução. Essa daqui, pessoal, no texto estava te falando que ela depende da temperatura e da quantidade de solvente, no texto. Então essa daqui você já exclui porque ela é afetada pela quantidade de solvente. Se eu aumentar a quantidade de água, por exemplo, nesse último sistema, esse sólido do fundo ele vai conseguir se dissolver. Então por exemplo aqui, 36 gramas em 100 gramas de água. Se eu tiver 200 gramas de água, vai dissolver 72. Então a solubilidade é uma quantidade de soluto por uma quantidade de solvente, beleza? Então depende da quantidade de solvente. Média, né? Então eu fiz aqui para o sulfato de cobre. Aqui, se você quiser ver outro caso, para o nitrato de prata, né? Então, o nitrato de prata tem uma solubilidade bem maior, 240 gramas por 100 gramas de água, uma quantidade de soluto absurdo, né? Nitratos são bem solúveis. Para você precipitar ele aqui adicionando, você tem que adicionar uma quantidade absurda. Então, a gente viu isso do conceito de solução insaturada, solvente puro primeiro, solvente puro, solução insaturada, sai daqui, bicho voando. Solução insaturada, saturada com precipitado
saturada sem precipitado, saturada com precipitado, beleza? Indicações aí para você no final do vídeo, né? Então, coeficiente de solubilidade, essa quantidade de soluto que se dissolve em água, chama coeficiente de solubilidade e ele aumenta com a temperatura. A gente viu, né? Dissolvia 36, depois dissolvia 100 e tantos. Aqui está a curva de solubilidade. Se você quiser ver um gráfico numa questão da FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, dá uma olhada nessa aqui, como é aplicado em gráficos. E se você quiser fazer contas com esse valor, te dou uma massa de soluto, quanto que tem de precipitado, quanto que tem de solução saturada, dá uma olhada nessa questão aqui do Provão Paulista 2024, que é uma prova que foi aplicada para o 2º ano do médio. E aí você faz contas, parecido com o que a gente fez aqui, mas a partir do objetivo mesmo de fazer conta. Beleza? Então, terminamos a prova, pessoal. Olha que maravilha, fizemos as 6 questões, né? O vídeo aí deve estar com mais ou menos 1 hora aí na edição. 6 questões, fácil, muito fácil. Modelos atômicos ali, só você saber modelo de Rutherford, não tinha órbita, o de Bohr tinha órbita, muito tranquilo. Identificação de funções orgânicas, né? Saber o que é um álcool, um ácido carboxílico, um composto aromático, uma amina, tranquilo. Distribuição eletrônica do sódio, do cloro, do oxigênio, saber ali a quantidade de elétrons de valência também, muito tranquilo. Classificação de cadeias carbônicas, aberta, fechada, ramificada, normal, tranquilíssimo. Lei da conservação de massa, um exercício difícil por causa do texto da questão que não estava ajudando, né? Mas se o texto tivesse melhorzinho, dava para ser uma questão média. Foi a questão mais difícil aí das 6 que a gente fez. E por último, aqui não é termoquímica, tá? Esquece isso daqui. Soluções, classificação de soluções, foi uma questão média mesmo. Nível inteiro da prova, de 1 até 5, nível 2.3, prova fácil, beleza? Então, deixa eu colocar aqui a câmera inteira. A gente matou essa prova, 6 questõezinhas aí. Se você ficou com alguma dúvida, se você gostou aí das vidrarias que eu trouxe, né, para mostrar, deixa um comentário que me ajuda demais. Vamos estudar, vai dar tudo certo para você. Você vai entrar no curso que você deseja, vai fazer o curso que você quer, vai se formar, vai dar tudo certo, vai passar nas provas aí. Força nos estudos, né? Foco aí, faz um cronograma, faz uma programação, vou estudar tais dias, estuda toda semana, tem química toda semana, não fica um tempão sem ver que não dá certo, tá? Força aí, olha a minha pasta aberta de materiais, tem muita coisa lá. São 40 listas de exercício, distribui elas no seu cronograma, que você vai conseguir estudar toda a química, vai ficar craque para Enem, para estadual, para Universidade do Estado de Minas Gerais, para outras que você for fazer aí, Unicinos, né, sei lá, Unimontes, que você for fazer. Vai dar tudo certo, beleza? Muito obrigado de ter assistido aqui esse vídeo até o final. Você é uma guerreira, você é um guerreiro por estar querendo estudar, né? A gente tem desestímulos aí para estudo toda hora, né? Ah, fulano ficou rico, não precisou estudar. Estudar é coisa de mané, é coisa de trouxa. Não é, tá? Eu vou ter que gravar um vídeo desse um dia. A minha vida mudou por ter estudado, tá? Minha mãe salgadeira, não tinha casa própria, não tinha carro, vivia de aluguel, trocando de aluguel de casa em casa. Fui fazer química, um curso aí que não dá muito futuro, né? Se você for vir na boca aí dos coaching aí da vida, né? Fui fazer química, me apaixonei pela licenciatura, fiz a universidade, né, estadual de Campinas, a Unicamp, virei professor, tô dando aula desde 2011, cursinho popular, trabalhei, depois tive, né, minha questão de saúde, que eu fiquei cadeirante aí, um dia eu explico melhor, mas mudou minha vida, permitiu eu comprar uma casa, comprar um carro, ter um padrão de vida razoável, consigo viajar, fazendo um curso de licenciatura, né? Então, se você fizer seu curso de engenharia, de pedagogia, de odontologia, de moda, de não sei o que, e achar um espaço aí para você no mercado de trabalho, vai dar tudo certo. Então, estude, realize seu sonho, né? Fiz licenciatura de química, tô comentando aqui, porque para mim mudou minha vida estudar, né? Numa universidade pública. Se você quiser aí fazer uma universidade particular, faça com bolsa, tá? Não pague, não entre em FIES. Porque FIES você fica com aquela dívida absurda. ProUni só se for
assim com bolsa de 100%, né? Não pague metade, não faça isso, tá? Tente, insista ali para você conseguir a bolsa de 100%, mas preferencialmente faça uma universidade pública, porque muda a vida de muitas pessoas, mudou a minha, e eu espero aí que você que esteja assistindo esse vídeo mude a sua também, tá bom? Então, muito obrigado de ter chegado aqui até o final. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu e tchau!